Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é terça-feira, 6 de maio de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. Projetos de drenagem, abastecimento de água e esgoto. Todas essas obras fazem parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E os municípios superaram as expectativas e encaminharam mais de 1.300 propostas para o Ministério das Cidades para participar do PAC. A etapa recente do novo PAC já contabiliza 1.335 propostas de saneamento enviadas por municípios de todo o Brasil. De acordo com o governo federal, a iniciativa tem como foco melhorar a infraestrutura urbana, com destaque para drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão de resíduos. O investimento previsto ultrapassa 45 bilhões de reais. O programa mais procurado foi o de prevenção de desastres por meio de drenagem urbana, com 597 propostas. Os recursos são do Orçamento Geral da União e de financiamentos. Todas as unidades da federação vão participar da seleção, mas São Paulo e Minas Gerais lideram o número de propostas. Ao todo, 859 municípios, 12 estados, 8 consórcios intermunicipais e 5 companhias de saneamento se inscreveram. O Ministério das Cidades ainda mantém aberto o prazo para envio de propostas com recursos de financiamento, já que esse tipo de seleção é contínuo. Nesta fase, o governo disponibilizou mais de 12 bilhões de reais em recursos federais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Chamando a atenção aqui para essa situação, né? São Paulo e Minas Gerais, dois dos maiores estados brasileiros e que hoje têm governadores na oposição ao governo federal, foram os que mais apresentaram propostas pedindo ajuda do governo federal para realizar essas obras do novo PAC aí, projetos de drenagem, abastecimento de água e esgoto. É isso, o governo federal tem que trabalhar para todos os brasileiros, né? E essa obra de drenagem, esgoto, é aquela obra que o político populista não gosta de fazer, porque ela não aparece, né? Ela fica no subsolo. Bom, é o que dizem. Vamos seguindo aqui com o nosso Giro de Notícias. O mês de maio é marcado por um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes e mortes no trânsito. Com a campanha Desacelere, seu bem maior é a vida. A Polícia Rodoviária Federal deve intensificar a fiscalização nesse período. O Maio Amarelo tornou-se um movimento global de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. O objetivo é engajar o poder público e a população em torno do tema, que esse ano é Desacelere, seu maior bem é a vida. No evento de lançamento da campanha, Adroaldo Catão, secretário nacional de trânsito do Ministério dos Transportes, explica a importância de pensar sobre o controle da velocidade para a segurança de todos. Desacelere é quase que lembrar, já parou para pensar o quanto a velocidade impacta no risco que você está correndo? Escolher o tema da velocidade foi uma escolha baseada em evidências.
Todos os estudos demonstram que esse é um fator de risco fundamental. A Polícia Rodoviária Federal aderiu à campanha e vai intensificar ações de conscientização em todo o país. Um dos focos está nos motociclistas. Nos 2 primeiros meses deste ano, foram registrados 4.728 sinistros envolvendo esse meio de transporte, que deixaram mais de 5.000 feridos e 294 mortos. O motociclista Jonatas Ferreira dos Santos descreve perigos que enfrenta na estrada. É muito violento, o principal é nas BRs, que eles mudam de faixa, não olham o retrovisor, não dão seta. Isso acaba sendo muito perigoso para a gente, é motociclista. No Brasil, Maio Amarelo está em sintonia com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, coordenado pela Secretaria Nacional de Trânsito, que estabelece a meta de reduzir em 50% os óbitos nas estradas e rodovias brasileiras. Reportagem Gabriela Noronha. Durante o lançamento da campanha Maio Amarelo, o Ministério dos Transportes anunciou uma nova versão do Programa Nacional de Redução de Sinistros e Mortes no Trânsito. José Carlos Andrade tem as informações. A nova versão do Sistema de Gestão do Programa Nacional de Redução de Sinistros e Mortes no Trânsito, Penatrans, foi lançada por meio do Ministério dos Transportes. A novidade foi anunciada durante a abertura do Maio Amarelo com o lema de 2025, Desacelere. Seu bem maior é a vida. A ferramenta agora tem mais recursos para ajudar na gestão e monitoramento das ações de segurança no trânsito em todo o Brasil. O sistema permite cadastrar e alterar informações de usuários e de entidades parceiras. Também é possível cadastrar novos produtos sempre que comprovada a efetividade na redução de mortes e lesões no trânsito. Criado em 2014, o Maio Amarelo estimula o debate sobre segurança viária e promove a adoção de práticas sustentáveis de mobilidade urbana. A iniciativa reforça o papel de motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e gestores públicos na construção de um trânsito mais seguro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E por falar em consciência no trânsito, as estradas tiveram aumento da circulação de veículos durante os últimos 2 feriados, mas queda nos atendimentos médicos e registros de carros com problemas mecânicos. Os dados são da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, divulgou esta semana que, apesar do aumento no fluxo de veículos durante os feriados da Páscoa e do Dia do Trabalhador, houve queda nos atendimentos médicos e mecânicos nas rodovias federais concedidas. No Dia do Trabalhador, o tráfego cresceu cerca de 24% em relação à mesma data em 2024, mas os atendimentos mecânicos caíram mais de 7% e os médicos se mantiveram praticamente estáveis. Na Semana Santa, o aumento em relação ao mesmo período do ano passado foi de mais de 6% no tráfego, com redução de cerca de 9% nos atendimentos mecânicos e 6,3% nos médicos. Segundo a ANTT, esses números também comprovam avanços técnicos e traduzem impactos positivos da consciência dos motoristas, que estão, de acordo com a agência, cada vez mais atentos à importância de dirigir com responsabilidade. Para o governo federal, os resultados obtidos foram graças a investimentos em infraestrutura, sinalização e campanhas educativas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória. E agora mudando de assunto, hein? Com reforço de equipes e reabertura de polos de saúde, mortes de Yanomamis reduziram 21% em 2024. Investimentos resultaram em queda da desnutrição, casos de malária e outras infecções. O número de mortes no território Yanomami caiu 21% em 2024, segundo dados do Ministério da Saúde. A redução está ligada à ampliação da assistência na região, com aumento de 158% no número de profissionais, que passou de 690 para 1.781. O reforço permitiu ações mais eficazes contra doenças evitáveis como malária, que teve 42% menos óbitos, infecções respiratórias 47% e desnutrição 20%.
A reabertura de 7 polos de saúde antes fechados por falta de segurança causada pelo garimpo levou o atendimento direto a mais de 5 mil indígenas. Hoje, os 37 polos estão em funcionamento, o que manteve a assistência na região. O Ministério da Saúde investiu 256 milhões de reais em 2024 para reestruturar as unidades e melhorar o atendimento primário. A malária teve queda na letalidade e na proporção de testes positivos, mesmo com aumento nas notificações. A ampliação dos exames de 180 mil para 260 mil e o fortalecimento da vigilância permitiram o melhor controle da doença. Já a desnutrição grave em crianças menores de 5 anos caiu de 24% para 19% e metade das crianças Yanomamis atingiu o peso ideal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Ministério da Educação está coordenando um pacto nacional para reduzir desigualdades na educação básica. O objetivo é melhorar a aprendizagem em leitura, escrita e matemática, além de fortalecer as escolas para os desafios futuros. O Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens vai atuar na educação básica com apoio técnico e financeiro para as redes de ensino. O objetivo é reduzir as desigualdades, melhorar a aprendizagem em leitura, escrita e matemática e fortalecer as escolas para os desafios futuros. O projeto está dividido em 5 pontos principais: organização do currículo, diagnóstico e ciclos formativos para corrigir defasagens, estratégias pedagógicas para melhorar a progressão, capacitação de professores e gestores e distribuição de recursos didáticos acessíveis. O pacto está integrado a outras iniciativas do Ministério da Educação. São elas: Compromisso Nacional, Criança Alfabetizada, Escola das Adolescências, Escola em Tempo Integral e Escolas Conectadas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. A gente falou agora há pouco da melhora da condição de vida dos Yanomamis, né? E olha só isso aqui, uma decisão da Justiça garante o direito do IBAMA de destruir avião usado por garimpo ilegal em terra indígena. A reportagem é de Raquel Miura. O IBAMA pode destruir a aeronave usada pelo garimpo ilegal em terras indígenas. A decisão é da Justiça Federal de Roraima, ao analisar o pedido de um empresário. Ele entrou com ação alegando que teve prejuízos com a destruição de seu avião, um modelo Cessna 182P, durante uma operação no entorno da terra indígena Yanomami. O dono da aeronave, alegando que não houve um processo administrativo prévio, pedia a indenização do IBAMA, mas procuradores e advogados da AGU, da primeira região, rebateram esses argumentos. Disseram que a medida tem amparo legal, inclusive um decreto de 2008 que permite aos agentes ambientais destruírem ou inutilizarem produtos, materiais e instrumentos usados na infração contra o meio ambiente, até como forma de conter, de frear o avanço da devastação e do garimpo predatório. Outro ponto é que os fiscais do IBAMA teriam dificuldades, inclusive de segurança, de retirar um avião da região de floresta, já que os infratores usam pistas escondidas e clandestinas, reforçando que a medida cabível no caso era de fato a destruição do veículo. Com isso, diz a AGU, a fiscalização interrompe de imediato o dano ambiental e, ao mesmo tempo, desarticula financeiramente os que insistem em atuar às margens da lei. A sentença da Justiça veio nessa linha, reconhecendo que a destruição da aeronave na terra Yanomami ocorreu no exercício legítimo do poder de polícia ambiental. De Brasília, Raquel Miura. A partir de hoje, o diesel que sai da Petrobras chega às bombas de combustível com preço menor. Estefânia Lima tem as informações. A Petrobras anunciou uma nova redução no preço do diesel para as distribuidoras. A partir desta terça-feira, o valor do litro do diesel A passa a ser, em média, R$ 3,27. A redução é de 16 centavos por litro. A mistura obrigatória com biodiesel, o diesel B, que é vendido nos postos, terá redução de 14 centavos por litro.
Com isso, a parcela da Petrobras passa a ser de R$ 2,81 por litro. O valor final pago pelo consumidor ainda inclui impostos, distribuição e revenda do combustível. Segundo a estatal, desde dezembro de 2022, o diesel para distribuidoras já caiu R$ 1,22 por litro. Considerando a inflação do período, a queda é de R$ 1,75, uma redução de quase 35%. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. E olha que legal isso aqui, hein? Está aberto um edital para a seleção de projetos culturais que atuem na região histórica do centro do Rio de Janeiro, conhecido como Pequena África. Agência BNDES de Notícias. Com apoio do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, lançou nesta segunda-feira 5 o edital da iniciativa Viva Pequena África, BNDES Fundo Cultural. A iniciativa vai destinar até R$ 5 milhões para o fortalecimento de instituições e coletivos culturais atuantes na região da Pequena África, no centro do Rio de Janeiro. A chamada pública oferece apoio financeiro entre R$ 50 mil e R$ 500 mil a projetos que preservem e promovam a cultura afro-brasileira. As organizações selecionadas também vão participar de um treinamento baseado na metodologia Feira Preta Cria, com encontros presenciais abordando temas como gestão, captação de recursos, comunicação e governança. O assessor da presidência e coordenador da iniciativa Valongo no BNDES, Marcos Mota, explica como será a seleção. No edital Viva Pequena África nós colocamos critérios eliminatórios e classificatórios, onde nós exigimos não somente 30% da equipe composta por pessoas negras. A posição que essas pessoas ocupavam era também importante e isso foi pontuado. O BNDES vem repetindo essa tecnologia em outras das suas ações, como Natureza Quilombolas e o BNDES Periferias, fazendo com que seja gerado empregos de qualidade para a população negra. As instituições interessadas podem se inscrever até o dia 5 de junho. Mais informações estão disponíveis no site vivapequenaafrica.com.br. Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br. Cuidar da saúde é Brasil demais! É agora! É hora de vacinação nas escolas em todo o país. Mães, pais ou responsáveis, mantenham a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos sempre atualizada. Saiba mais em gov.br/vacinação. Vacinar é nossa força, vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Governo Federal. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como será a previsão do tempo amanhã. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 7 de maio de 2025. Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quarta-feira muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde, com os termômetros registrando mínima de 25 e máxima de 31 graus, com umidade do ar de 90 a 45%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com o tempo encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 30%. Nordeste. Aracaju, em Sergipe, apresenta tempo nublado com chuvisco. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 95 a 70%. Massaranduba, na Paraíba, festeja aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Norte. Rio Branco, no Acre, fica com tempo nublado.
A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar é de 90% a 40%. Palmas, no Tocantins, apresenta tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%. Sudeste. São Paulo com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 16 e a máxima 28 graus. A umidade do ar vai de 100% a 30%. Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Comemora aniversário com sol entre poucas nuvens pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90% a 40%. Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%. São Joaquim, em Santa Catarina, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 7 de maio de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário amanhã. Parabéns para Massaranduba, na Paraíba, Rio Bonito, no Rio de Janeiro, e São Joaquim, em Santa Catarina, que completam mais um ano amanhã. E vamos abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Massaranduba, na Paraíba, olha só que legal. Lembra do Desenrola Brasil que rolou no final do ano passado? Pois bem, lá em Massaranduba, 110 pessoas correram atrás para resolver suas dívidas na faixa 1 aí, pessoas com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos, né? 52% dessas mulheres, dessas pessoas eram mulheres, né? E aí foram negociados 233 contratos, olha só, 110 pessoas, era mais de 2 para cada um, né? O pessoal tava pendurado, né? O valor original da dívida era de 608 mil. Caiu para 87 mil. O desconto médio, então, foi de 86%. Valeu a pena esse Desenrola Brasil. A gente fala disso por quê? Porque foi uma ação do governo federal para aliviar os cidadãos em todo o país. Algumas cidades tiveram uma participação importante nisso. E aí já fica a dica, né? Quando pintar um Desenrola Brasil 2, a missão, você já fica ligado aí para participar. Rio Bonito, no Rio de Janeiro, região metropolitana ali do Rio, né? Não tem praias, mas tem quedas de águas, rios, florestas, são remanescentes aí da Mata Atlântica em toda a cidade de Rio Bonito. E a curiosidade, lá tem 3 atletas que recebem o Bolsa Atleta do governo federal. O apoio previsto para R$111.540 para 3 bolsistas nascidos em Rio Bonito, Rio de Janeiro. São Joaquim, Santa Catarina, é considerada a cidade mais fria do Brasil. Disputa o título ali com Urupema e Bom Jardim. Fica tudo ali na Serra Catarinense. É um frio de lascar por lá. Aliás, mandar um abraço aí aos radialistas de Urupema, não sei se é Urupema, Bom Jardim, mas ali daquela região tem uma rádio lá que chama, sabe o quê? Nevasca FM. Pois é. Então, olha, a gente falou no início do programa hoje do PAC. PAC Seleções passou por lá no ano passado em São Joaquim e deixou 3 empreendimentos engatilhados. Saúde, uma unidade básica de saúde sendo construída, uma unidade odontológica móvel sendo oferecida para a população de São Joaquim e um projeto de abastecimento de água urbano dentro daquele esquema do Água para Todos. Tudo isso faz parte do PAC, é o governo federal na sua cidade. Você pode saber como o governo federal está chegando aí, é só jogar na internet Comunica BR.
E você ainda vai ouvir hoje aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h25. Assunto Federal. Momento Entrevista. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, conversou comigo e com a apresentadora da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, sobre a Conferência do Meio Ambiente, que começa hoje aqui em Brasília. Vamos ouvir. E a Conferência Nacional de Meio Ambiente, ela alcança as pessoas nos mais diferentes lugares do Brasil. Foram mais de 2.000 municípios que fizeram as conferências. As 27 unidades da federação fizeram as conferências estaduais. Nós teremos cerca de 1.500 delegados, com a participação entre convidados e pessoas que são participantes da própria estrutura, mais de 3.000 pessoas a partir de amanhã aqui em Brasília, debatendo os diferentes eixos da conferência: mitigação, adaptação, transformação ecológica, governança e educação ambiental. Então, todos esses temas foram debatidos nos municípios, nos estados e redundaram nessas mais de 2.000 propostas. É a primeira vez que a conferência é realizada depois de 11 anos, né, ministra? O que a senhora julga que é mais urgente de ser tratado nesse novo encontro? Olha, há uma demanda reprimida muito grande depois de 11 anos sem a sociedade se juntar e debater os problemas ambientais que só se agravam no Brasil e no mundo. Fazer essa conferência faz com que as pessoas se sintam participando da formulação com vistas à implementação de políticas que atendam a questão da emergência climática. Esse é um tema que tem a maior quantidade de pessoas inscritas para debatê-los em um dos grupos temáticos dos eixos estratégicos. A questão da adaptação, governança e educação ambiental também tem uma participação, uma grande quantidade de propostas que foram trabalhadas nos municípios e nos estados, bem como o eixo que nós consideramos também igualmente importante, que é da transformação ecológica. Não basta a gente mitigar, adaptar, é preciso transformar o modelo insustentável de desenvolvimento que nos trouxe a essa crise que o mundo hoje está vivendo. Pois é, ministra, a preparação para a conferência, ela envolveu mais de 2.500 municípios e mais de 2.600 propostas saíram desses eventos preparatórios, né? É bastante conteúdo. Como é que isso tudo agora vira política pública lá na ponta? Bem, as conferências, elas têm uma metodologia bastante interessante. Primeiro, o debate ele é feito sempre em cima dos mesmos eixos. Ou seja, cada conferência que aconteceu nas 27 unidades da federação, nos mais de 2.000 municípios, debateram todos esses eixos temáticos. Então, muitas propostas são semelhantes, então elas já serão aglutinadas. Então, você já cria ali um processo de condensação de propostas. Aí você vai para uma etapa seguinte, na conferência estadual, mais aglutinação. Na conferência nacional, você vai para os grupos temáticos e vai priorizando até chegar na plenária final com cada um dos 5 eixos trazendo 20 propostas. Ou seja, se são 5 eixos com 20 propostas, nós vamos ter ali algo em torno de 100 propostas que serão priorizadas. As demais que não foram priorizadas, elas farão parte de um banco de dados, porque tem muita coisa que talvez não seja prioridade agora, mas vai ser prioridade amanhã. Tem muitas questões que já estão sendo executadas que ajudarão a aperfeiçoar processos em andamento já na gestão pública. E elas servirão não só para o governo federal, mas para os estados e os municípios, inclusive para aqueles municípios que não fizeram conferências, porque muitas vezes você é um município que fez a conferência, que mora numa área que tem vários municípios na vizinhança e os problemas são semelhantes. Então, as propostas também podem ser adaptadas para esses municípios que não fizeram as conferências na sua fase de preparação. Ministra, embora não seja oficialmente preparatório, essa Conferência Nacional antecipa aí debates que serão levados para a COP30, a Conferência de Clima das Nações Unidas, que vai acontecer em novembro, né, lá em Belém do Pará. O que o Brasil quer pautar na COP30? Bem, na verdade, o Brasil está pautando
algumas questões que são estratégicas nesse momento em que nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima, as pessoas já estão sofrendo as secas, as ondas de calor, os incêndios, enfim, as cheias, como aconteceu no Rio Grande do Sul, perdas para os sistemas produtivos, sejam eles agrícola ou seja mesmo provimento de energia em várias regiões do mundo. Então, nós já estamos vivendo, a emergência climática já está instalada. E o Brasil está priorizando uma coisa fundamental, implementar o que já foi decidido. Parece que o óbvio, mas ao longo de 33 anos já foi debatido tudo que precisava ser debatido. E o mundo já sabe o que precisa fazer, né? Precisa fazer. Então, a implementação é que é baixa. A gente tem alta formulação e baixíssima implementação. Então, essa é a COP, que tem, né, uma palavra indígena que chama mutirão, né, juntar pessoas para fazer junto. São 196 países que estarão reunidos e o Brasil está fazendo esse grande mutirão pela implementação do que já foi decidido. Aí você me pergunta, o que já foi decidido? Já foi decidido que não pode ultrapassar 1,5 de aumento da temperatura. Tudo que se faz, seja governo, iniciativa privada, setor de financiamento, tem que estar alinhado com 1,5, não ultrapassar 1,5. Segundo, ter recursos para implementar, que deve estar alinhado com viabilizar 1,3 trilhão de dólar a cada ano durante 10 anos, para que países em desenvolvimento possam fazer o seu dever de casa. Outra questão importante, que foi decidido na COP28, triplicar a energia renovável para fazer a transição energética, duplicar a eficiência energética e fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, uma transição justa e planejada para que a gente possa substituir a geração de energia de matriz fóssil por energia limpa. Então, a COP30, ela trabalha os esforços de implementação. E, na minha percepção, nós devemos trabalhar muito fortemente para sairmos da COP30 com esse objetivo de implementar, criando mecanismos para que a gente possa ter um mapa do caminho para alcançar esses resultados e articulando esses 196 países num contexto geopolítico muito difícil, de guerra tarifária, de guerra bélica e com os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris. Pois é, ministra, e aí a gente então pega tudo isso que a senhora falou agora, que ressalta muito a questão da desigualdade entre os países, e volta aqui de novo para a nossa Conferência Nacional, que vai abordar justamente a ideia também da justiça climática, né? O que tem sido proposto nesse sentido? O que é justiça climática? Na verdade, justiça climática é você tratar de fazer a transformação ecológica, econômica e social dos países todos, observando aqueles que foram mais vulnerabilizados. Porque geralmente quem paga o preço da mudança do clima são as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Os indígenas, as pessoas que vivem nas periferias, quando tem uma enxurrada, um deslizamento, os primeiros a padecerem, às vezes perdendo suas vidas, suas casas, seu patrimônio, são as pessoas mais vulneráveis. Aí, se a gente pensa a injustiça climática em termos regionais, quais são os países que têm maior dificuldade para se adaptarem a esse novo normal? Os países em desenvolvimento, os países de renda média e países de renda baixa. Por isso que é necessário o financiamento para que esses países possam fazer as suas ações de mitigação, de adaptação e transformação, inclusive com treinamento de pessoas e também o repasse de tecnologia, para que as pessoas possam acompanhar os avanços tecnológicos. Então, a conferência, além dos eixos que eu falei anteriormente, esse da justiça climática, ele é um eixo que diz respeito muito aos países em desenvolvimento, porque os países desenvolvidos, eles têm maior quantidade de emissão, eles estão emitindo há muito mais tempo, historicamente falando, eles têm maior tecnologia e se beneficiaram muito mais desse modelo insustentável. Portanto, tem obrigação de reparar as perdas e danos que já foram sofridos
por essas populações mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, aportar recursos na quantidade e na velocidade que é necessária para fazer a mudança. Ouvimos a entrevista da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. O programa Acredita no Primeiro Passo, que já alcançou mais de 87 mil pessoas com microcrédito a juros mais baixos, foi regulamentado. Vamos saber mais no Boletim MDS. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 5 de maio, regulamenta o programa Acredita no Primeiro Passo, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O Acredita havia sido instituído em lei em outubro de 2024. Agora, a portaria traz os detalhes de seu funcionamento, como conta o secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton. Havia a necessidade de detalhar mais operacionalmente como o programa ia realmente funcionar. Então, essa portaria trata claramente dos objetivos do programa, as ações a serem desenvolvidas pelo programa e, sobretudo, os eixos estruturantes do programa, que é os 3 eixos: a capacitação profissionais das pessoas que estão em vulnerabilidade social para obtenção do emprego ou o empreendedorismo, aquelas pessoas que querem montar os seus próprios negócios, onde temos os bancos parceiros que irão viabilizar o financiamento com um fundo garantidor que foi constituído pelo governo federal. Segundo a portaria do MDS, as ações do Acredita têm foco em territórios de alta vulnerabilidade socioeconômica. E o público prioritário são as pessoas com deficiência, mulheres, jovens, negros e membros de populações tradicionais e ribeirinhas. O critério é que as pessoas estejam inscritas no Cadastro Único. O Acredita tem como objetivo a superação da exclusão social e da pobreza, a inclusão produtiva por meio de oportunidades de trabalho e geração de renda, e a qualificação e educação profissional e tecnológica. Com ele, o governo federal também visa a superação de desigualdades estruturais de gênero e raça, quando se trata do acesso e permanência no mercado de trabalho. A portaria reforça que a execução do Acredita é feita pela União, com possibilidade de participação dos estados, Distrito Federal, municípios, sociedade civil e instituições públicas ou privadas por meio de adesão ao programa. Reportagem Érica Brás. Assunto Federal. E agora vamos falar sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que vai acontecer em novembro no Brasil. No Boletim COP30 dessa semana, especialistas falam sobre a importância para debater o assunto e apontar possíveis soluções. Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima. As
exatamente um ano, o Rio Grande do Sul vivia dias que mudariam para sempre sua história. As chuvas que começaram no final de abril de 2024 transformaram-se, em poucos dias, no maior desastre do clima já registrado no estado. Após 8 dias de chuvas intensas, o cenário era devastador. Cidades inteiras submersas, rodovias transformadas em rios, comunidades isoladas e um número de mortos e desaparecidos que só aumentava a cada atualização da Defesa Civil. Passados 12 meses, enquanto muitas famílias ainda trabalham para reconstruir suas vidas, especialistas alertam que o desastre foi muito mais do que um mero evento climático isolado. A enchente do sul do Brasil foi um retrato cruel da emergência do clima que o planeta enfrenta e um aviso sobre o que pode estar por vir se não agirmos agora. As primeiras pancadas de chuva chegaram no dia 27 de abril, mas foi no início de maio que a situação saiu completamente do controle. Como as bacias são interligadas, o excesso de água de vários rios e afluentes desaguaram no Lago Guaíba, em Porto Alegre. Na capital gaúcha, o Guaíba atingiu 5,37 metros, inundando bairros inteiros e superando a marca histórica de 4,75 metros, registrada na enchente de 1941. O climatologista Francisco Aquino, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não tem dúvidas que este foi o maior desastre por inundação da história do Brasil. A combinação dos rios voadores vindo da Amazônia a 1.500 metros e essa circulação atmosférica mais intensa sobre o Rio Grande do Sul persistentemente induziu a formação de nuvens de tempestades, o aglomerado dessas nuvens, por vários dias e despejaram, vamos dizer assim, mais de 630, 700 milímetros de chuva em menos de 4 dias. Isso é um volume que representa mais de 1/3 da chuva anual sobre o Rio Grande do Sul. Então não há mais dúvida que este evento é muito mais condicionado pela mudança climática. A enchente inundou diversas cidades da região metropolitana de Porto Alegre, como Eldorado do Sul, Canoas, Nova Santa Rita e São Leopoldo, onde as águas subiram rapidamente, alagando ruas e casas. Famílias foram retiradas de telhados por helicópteros da Defesa Civil e botes. Pelas redes sociais, imagens de pessoas e animais sendo resgatados em barcos e idosos sendo carregados nas costas por soldados da Força Nacional corriam pelo mundo. No Vale do Taquari, um dos locais mais atingidos pela enchente, o rio que dá nome à região subiu a uma altura de 30 metros, com uma velocidade assustadora, engolindo e arrastando cidades em questão de minutos. Os números revelam a dimensão da tragédia: 184 mortos, 25 desaparecidos, 478 municípios atingidos, aproximadamente 2.400 casas destruídas, mais de 81 mil desabrigados e cerca de 2,3 milhões de pessoas afetadas direta ou indiretamente pelas enchentes, segundo dados da Defesa Civil do Estado. Roseli Pereira Dias, assessora de projetos da Caritas Brasileira no Rio Grande do Sul, um organismo da CNBB, nunca imaginou que o trabalho humanitário que realizava para ajudar vítimas de enchentes no Vale do Taquari se tornaria sua própria realidade. Em maio, as chuvas que devastaram o estado invadiram sua casa no bairro Rio Branco, em Canoas, deixando marcas profundas, físicas e emocionais. Aí foi um trabalho muito intenso, muito cansativo, muito desgastante física e emocionalmente. Tirar todas as coisas de dentro da casa da minha mãe, porque foi a casa que eu nasci, que eu cresci. Foi bastante desgastante, como foi para todo mundo. Não sou uma exceção, né? Com a água subindo rapidamente, Roseli e o marido abandonaram a casa, levando seus 2 cachorros. Ao retornar, encontraram não apenas lama, mas contaminação por óleo industrial de tonéis de uma recicladora vizinha, que se espalhou pelo bairro. Móveis, fotos e livros viraram montanhas de entulho no Parque Eduardo Gomes, que virou um depósito de memórias destruídas. E pouco a pouco a gente foi vendo uma rua transformada numa zona de guerra, né? Porque todo mundo estava fazendo a mesma coisa. Aquelas, né, montanhas, né? Na nossa casa, a água bateu a quase 2 metros. A gente reestruturou a nossa casa de uma forma um pouco assim insegura, né? Porque a gente
se sente inseguro. Então a gente não comprou mais cama box, fizemos uma cama de ferro, não fizemos mais móveis de MDF para cozinha, fizemos uma estrutura de ferro para botar a pia em cima, botamos uns tabuão embaixo, umas cortininhas e deu, né? Não temos sofá na sala. Para marcar um ano do desastre, Roseli e moradores de 6 bairros de Canoas organizam um ato no Parque Eduardo Gomes, onde pilhas de entulho simbolizam suas perdas. Roseli acredita que a enchente não foi acidente, mas resultado da mudança do clima e que a COP30, que será realizada no Brasil, deve apontar soluções para a crise do clima no mundo. Pessoalmente e como Caritas, nós acreditamos na importância de eventos como este, porque o debate tem que ser feito e temos que ampliar o máximo possível para que as pessoas participem, né, dessas reflexões. Mas eu acho que é isso, é um debate que nós temos que fazer cada vez mais chegar na base da sociedade. Marcelo Dutra da Silva, professor de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande, destaca que as chuvas torrenciais de maio de 2024, impulsionadas por um El Niño extremo, colaboraram com o rastro de destruição. Para o professor, especialista em ecologia e mudança do clima, o desastre é o resultado de décadas de erros no uso do território, somados à emergência climática global. A grande questão é que nós estamos vivendo uma realidade absolutamente nova. O clima mudou, o clima está diferente, a Terra está 1,48 graus mais quente. Estamos vivendo uma crise climática porque estamos em febre. Isso mudou o padrão de chuvas, isso mudou então o padrão também de ventos, isso também mudou o padrão de outros eventos associados a granizo, por exemplo. Então nós estamos vivendo algo que é muito diferente, mas que nós temos total responsabilidade. Marcelo Dutra traça um panorama contundente. Enquanto o poder público no estado flexibilizava leis ambientais e a ocupação urbana avançava sobre áreas de risco, a ciência já alertava para os efeitos de um planeta mais quente. As mudanças no clima são globais, né? E este nosso novo normal significa, né, que a gente precisa se adaptar. O que a gente viu acontecer em Porto Alegre é uma soma causas que gera aquele efeito devastador. E associado a isso está o fato da nossa negligência absoluta e completa falta de atenção aos riscos, alterando significativamente a paisagem, às vezes não dando atenção à legislação, por vezes mudando a legislação. O professor Marcelo Dutra também reitera que a COP30 é um espaço vital para debater soluções globais para a crise do clima. Isso para o Brasil, enquanto figuração internacional, é absolutamente importante, é muito importante que o conhecimento, de fato, chegue às pessoas para que os próximos eventos que virão, eles já venham com um maior preparo nosso, com uma maior garantia nossa de que não vamos perder, não tanto quanto nós já perdemos antes. Kelvin Simones, dono de uma serraria no Distrito Industrial de Encantado, no Vale do Taquari, nunca imaginou que veria sua empresa submersa sob 2 metros de água. As enchentes devastaram máquinas, estoques e parte da infraestrutura do negócio, causando muitos prejuízos. A gente avaliou um prejuízo de 2 milhões, né, entre infraestrutura, houve também uma perda de estoque, alguma coisa ali, mais de 2 metros de água na empresa e causou bastante destruição. A gente olhava na janela de casa, era aquele mar de água, né? No primeiro momento a gente nem sabia como prosseguir, mas devagarinho a gente foi consertando os maquinários, botando as linhas a funcionar e foi recomeçando, digamos assim, né? Kelvin conta que a ajuda veio por meio de linhas de crédito emergencial do governo federal, segundo ele, essencial para reerguer o negócio. Ele aconselha que a população local não pode desistir, mas que é preciso ter noção de que a crise do clima é real. A nossa compreensão é problemas climáticos mesmo. A gente já tinha um histórico de enchentes, era comum da região ter uma enchente por ano, uma a cada 2 anos, mas em níveis muito menores, que pegava apenas pequenas partes. Inclusive, os municípios já estavam preparados para lidar com esse nível de enchente. Eu particularmente, não acredito que seja um episódio isolado.
Os especialistas defendem que, além de reconstruir o que foi destruído, a criação de um novo modelo de desenvolvimento para as cidades precisa ser diferente, levando em conta a realidade climática do século XXI. O geólogo Rualdo Menegatti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é enfático ao falar do impacto das enchentes no estado. Nós estamos, de fato, em emergência climática. Em primeiro lugar, houve total remoção do solo em várias circunstâncias da região do Planalto. Uma erosão intensa do solo. Um outro elemento realmente muito impressionante para nós foi que essa enxurrada toda que escoou pelos vales profundos do Rio Grande do Sul, ali então houve deslizamento de terra, onde se contabilizam mais de 17 mil cicatrizes. Ali, então, essas águas ganharam densidade por causa dos detritos, ficando águas muito pesadas, né? De terra, areia, pedras. Então, essas águas pesadas, neste caso, neste evento, parte das cidades foram simplesmente erodidas. Não sobrou casa. Em relação à Conferência do Clima da ONU, ele diz que a COP30 tem desafios imensos pela frente. E eu vejo assim a COP30, né, como realmente uma grande oportunidade por ela ter um governo sensível no Brasil, mas que precisa dar esse salto, né, de endereçar para a sociedade um recado mais forte, né? E que para isso ela tem um grande aliado, que é o conhecimento, que são as universidades. A atuação imediata do poder público após as enchentes históricas no Rio Grande do Sul evitou uma crise humanitária e garantiu a retomada da economia gaúcha. O caso reforça a importância da agilidade governamental em emergências climáticas. As chuvas recordes, mais os períodos de estiagem no sul do Brasil, deixam nítido que a emergência climática não é uma ameaça distante, mas uma realidade urgente. Para os especialistas, a COP30, que ocorrerá no Brasil, é definida como um espaço vital para debater soluções globais, reforçando a necessidade de políticas efetivas contra a mudança do clima. A tragédia no Rio Grande do Sul completou um ano, mas suas lições ainda ecoam. Para os gaúchos e gaúchas, maio de 2024 não foi apenas um mês de chuvas e enchentes, foi um marco na crise climática que exige ação global imediata e que o mundo não pode ignorar. Para a COP30, reportagem especial de Leandro Molina. Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br. Momento Serviço. Agora uma informação importante para quem gosta de estudar os astros do universo. A terceira Olimpíada Brasileira de Satélites tem inscrições prorrogadas. Podem participar da OBSAT estudantes do Ensino Fundamental 2 até a graduação. Os detalhes com Mariana Leite. Minuto Ciência. As inscrições para a terceira edição da Olimpíada Brasileira de Satélites do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foram prorrogadas. Os interessados em participar da competição têm até o dia 25 deste mês para se inscrever através do site www.obsat.org.br/inscrições. Podem participar da Olimpíada alunos do Ensino Fundamental 2 até a graduação. Criada pelo MCTI e organizada pela Universidade Federal de São Carlos, com o apoio e parceria da Agência Espacial Brasileira, unidade vinculada ao MCTI, a OBSAT visa disseminar o conhecimento espacial, como detalhou o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do MCTI, Inácio Arruda. A Olimpíada de Satélite trata de fortalecer os nossos conhecimentos sobre o espaço, muito importante para nós brasileiros e para o mundo, mas não só isso. Aqui nós vamos aperfeiçoar os nossos conhecimentos em matemática, em física, em química, na engenharia. Você vai construir o seu satélite. E nós queremos ajudar a você colocar o seu satélite no espaço. Para isso, participe da Olimpíada Brasileira de Satélite. Inscrições até o dia 25 de maio. Não deixe de participar. Vem com o MCTI,
vem com a Olimpíada de Satélite, vem com o conhecimento, vem com a ciência. A OBSAT é dividida em duas modalidades. A primeira é a teórica, na qual o aluno é capacitado e realiza uma prova transversal em tópicos espaciais e satelitais. Na prática, os estudantes constroem o próprio protótipo, de maneira que ele realize a própria missão espacial durante os eventos da competição, com base nas habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular. A competição científica também busca oferecer capacitações, motivar estudantes brasileiros de todos os níveis a seguirem carreiras técnico-científicas e promover experiências teóricas e práticas em projetos de satélites para estudantes e professores de instituições de ensino fundamental, médio, técnico profissionalizante e universitários. Para outras informações, acesse o site www.obsat.org.br. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. E ontem nós falamos sobre as inscrições para a Rede Nacional de Cursinhos Populares, que terminariam hoje, né? Mas elas foram prorrogadas, vão até 14 de maio. De volta com Lademir Filipim. Atenção, cursinhos populares e comunitários. O prazo para inscrição na Rede Nacional de Cursinhos Populares foi prorrogado e vai até às 6 horas da tarde do dia 14 de maio, horário de Brasília, conforme decisão do Ministério da Educação. O envio da documentação deve ser feito por meio da página prosas.com.br/editais 15698. Podem participar cursinhos populares formalmente instituídos, públicos ou privados, sem fins lucrativos, com CNPJ e experiência em educação gratuita para grupos socialmente desfavorecidos. Podem participar tanto os cursinhos populares que têm CNPJ, quanto os informais, que não são registrados como empresas. A seleção vai escolher até 130 propostas. A prioridade vai para projetos gratuitos sem apoio financeiro direto ou indireto e voltados à preparação para o Enem e demais vestibulares. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari. Oi, Luciano. Boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov. O que temos hoje na Voz, Mari? Olha, eu vou falar rapidinho, Luciano, vocês ficam me deixando pro final do programa, eu chego aqui e tenho que falar correndo. Não, mas eu vou destacar hoje na Voz, Luciano, a assistência ao povo Yanomami e os resultados que a gente começa a ver dessa assistência, né? Só para relembrar aqui, em 2023, começo de 2023, a gente enfrentava aquela crise humanitária gravíssima, né? Lá no território Yanomami. E aí, o Ministério da Saúde divulgou hoje alguns dados. Em 2024, o número de mortes no território caiu 21%, e essa redução está ligada à ampliação da assistência na região, que teve um aumento de 158% no número de profissionais, né? Esse reforço permitiu também ações mais eficazes contra doenças, por exemplo, como a malária, né? E que teve também 42% de redução no óbito. Não vou dar aqui todos esses números, a gente vai ter isso na Voz daqui a pouco. Certo. E aí a gente vai falar também de um outro aspecto da assistência aos Yanomami, que é a questão da alimentação, né? Então, a Conab está por lá, a gente vai conversar com o pessoal da Conab, a gente vai ter uma matéria também com a presidente da FUNAI, falando sobre alimentação, cozinhas solidárias, distribuição de cestas de alimentos lá, que é um outro aspecto também que ajuda a fortalecer a saúde e a dignidade do pessoal, do povo Yanomami. Tá legal. Esse é um dos assuntos da Voz, né? Um dos assuntos da Voz, a gente vai falar de conferência do meio ambiente também, vai ter muito assunto. Muito assunto, legal. 7 horas da noite em todas as emissoras de rádio do país. Daqui a pouquinho, Luciano, eu e você. Valeu, Mari, obrigado. O programa Pé de Meia está completando 1 ano.
combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O PedMeio é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. E está chegando ao fim o nosso assunto federal, prometendo voltar amanhã às 4h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de terça-feira para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.